Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. É um prazer estar aqui de volta novamente com vocês. Espero que tenha corrido tudo bem por aí. Embora nós estejamos passando por um momento difícil, mas eu espero que nessas férias deu para vocês aí descansarem, ter passado um tempo a mais com a família, tá certo? Para a gente voltar com o gás total aí para as nossas aulas. Sei também que vocês queriam aí estar na escola, estar perto dos colegas, dos professores. Nós também temos sentido falta de vocês e a gente acredita que num tempo muito próximo nós estaremos juntos aí para estar compartilhando de aprendizados mais perto um do outro para sentir esse calor humano, tá certo? Nessa volta nossa, nós temos aí algumas novidades para vocês. Professora, que novidades são essas? Nós estaremos com as nossas aulas no YouTube, como você está vendo aqui agora, e nós estaremos também utilizando o aplicativo Zoom, que é o aplicativo que permitirá nossas aulas em tempo real, ou seja, eu vou ver vocês, vou escutar a voz de vocês, né? Já que vocês só escutam a minha e me vê, então vai ser uma forma de estarmos mais perto para ter um aprendizado melhor, para ter um aprendizado mais personalizado, tá bom? Nós vamos aí retornar ao nosso conteúdo, nós estamos no livro 2, que ainda é do primeiro bimestre, porém nós estaremos estudando ele, terminando para que nós possamos entrar no livro 3, que é referente ao segundo bimestre, tá bom? Esse assunto que nós falaremos hoje é um assunto sobre crônica. Crônica é um tipo de texto. Nós lemos muito esse tipo de texto no nosso dia a dia, tá certo? Muitas vezes nem sabíamos, né? Talvez você nem saiba que é uma crônica, mas é bem comum você ler textos publicitários que são crônicas. O que são as crônicas? São textos curtos, tá? Que acontecem no espaço e tempo curto, que passa uma informação, às vezes traz uma reflexão, às vezes traz uma crítica, tá certo? Vamos lá olhar aqui no nosso significado de crônica. É um tipo de texto narrativo, curto, que trata do acontecimento do cotidiano. É um tipo de texto que trata do acontecimento do cotidiano. É uma forma de escrita do que o narrador visualiza no seu dia a dia. Se eu pedisse para vocês escreverem textos no tipo textual crônica, era um acontecimento talvez que acontece na casa de vocês, acontece na escola, tá certo? E esses tipos de crônicas, elas têm vários tipos, porém hoje nós estaremos falando apenas dessas três, tá bom? Crônica humorística, crônica lírica e a crônica jornalística, tá bom? Nas próximas aulas nós estaremos falando sobre as outras, nós falaremos sobre todos os tipos de crônicas, tá bom? Para chegarmos lá, para falarmos individualmente de cada uma, nós vamos falar de uma forma geral sobre o significado de crônica. Eu quero que vocês olhem aqui. Na crônica, o tempo e o espaço são limitados, ou seja, como eu já disse para vocês, é um texto curto, não é isso? Então, não é um livro que tem vários ambientes, se passa em vários espaços geográficos, tem vários personagens, não é. A crônica é um texto mais curto, onde os personagens são menos, onde o espaço acontece, na maioria das vezes, num único lugar, tá certo? E num único tempo. Não existe, né, variação no tempo na crônica. Ela fala de sentimentos. Nós veremos isso aqui, ó, na crônica lírica ou poética. Essa crônica é um texto que permite falar dos sentimentos, da política, conflitos e a maioria das vezes o poder da crônica é de trazer uma reflexão. Às vezes a crônica vem de uma forma divertida, mas na sua moral da história, ela quer trazer uma crítica à política, às relações pessoais entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, certo? Na maioria das vezes a crônica vem para isso, vem trazendo aí
com que o leitor, aquela pessoa que está lendo essa narrativa, ele reflita naquela mensagem que o narrador quis passar. Nós temos também o narrador de uma crônica. Ou ele pode ser um narrador observador, ou ele pode ser um narrador que participa da história, que é aquele que nós chamamos de narrador personagem. O que é o narrador observador? Aquele que vê a história acontecendo e vai registrando ali. E o narrador personagem é aquele que ele está incluído na história e a história passa com ele. Então ele fala com mais propriedade, né? Esse narrador que vivencia a história. Nós temos também a forma da linguagem da crônica. É uma linguagem simples ou coloquial. Essa linguagem vai depender do tipo de público que essa crônica vai ser direcionada. Por exemplo, uma crônica histórica que fala da história. Ela vai falar de uma forma mais formal, vamos dizer assim, de uma linguagem mais formal. Uma crônica de humor, ela vai trazer aí o divertimento para que a pessoa que leia ache divertido, se divirta, não é isso? Então é uma linguagem mais leve, mais simples, ou seja, uma linguagem do dia a dia. E tratam de acontecimento do cotidiano. A crônica nada mais é do que um texto, uma narração que trata de assuntos do dia a dia, traz aí, aborda assuntos que nós vivenciamos. E ela é uma forma de ser escrita de assuntos que às vezes passam e a gente nem percebe, como um diálogo entre a mãe e um filho, ou o pai e um filho, como uma conversa entre amigos. E isso é transcrito somente, ela é escrita e se torna uma crônica, tá bom? Agora nós falaremos de uma forma mais, como que eu vou dizer, individual, da crônica aqui humorística. Como o nome já diz, o que é uma crônica humorística? É uma das categorias do gênero da crônica. Ou seja, eu disse que a crônica tem várias categorias. Tem humorística, lírica, poética, tem crônica policial, tem uma série de crônicas. Nós estudaremos por partes, tá? Porque são muitas. E começaremos então por essa humorística. Como o nome já diz, vem de humor. Então ela traz aí uma graça, né? Uma certa piada em sua história, para que no final passe uma moral da história ou uma crítica, tá certo? Assim como outros textos de humor, piadas, tirinhas, charges, ao mesmo tempo que diverte, pode criticar. É isso que eu tô falando para vocês. Todas as crônicas, ela vem para trazer uma certa reflexão. E na crônica de humor, na crônica humorística, não é diferente. Ela vem ali trazendo uma história, um acontecimento que o leitor lê e aquilo prende a sua atenção, mas o leitor deve refletir qual é a moral da história, daquele acontecimento cotidiano, quer dizer para quem lê, tá certo? Os temas das crônicas humorísticas se baseiam em fatos do cotidiano, em características humanas, sentimentos, relacionamentos sociais, medos e angústias. Olha aí, a crônica humorística, embora seja uma coisa engraçada, ela fala de algumas coisas que são parecidas aí com a crônica lírica ou poética, tá? Porque fala de sentimentos, fala do eu, né? Do indivíduo de uma forma pessoal, certo? E a crônica humorística também, ela quebra a expectativa, porque é um recurso de produção de sentido de humor. Às vezes, a história tá indo para um rumo que você pensa que ela vai terminar ali e de repente a história muda totalmente, porque esse gênero que é engraçado, ele possibilita do narrador fazer algo, como é que eu posso falar? Algo totalmente diferente do esperado, tá certo? A ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa. O que é ironia? É aquela forma de dizer o que pensa, mas de uma forma, como é que eu posso dizer? Camuflada. Às vezes ele diz uma ironia querendo dizer o contrário, não é isso? Professora, não entendi, exemplifica. Por exemplo, nossa Imperatriz faz muito calor, né?
é alguém dizer assim, nossa, que cidade fria. É uma ironia que ela quer dizer, aquela pessoa quer dizer que a cidade pega fogo, é muito quente, não é isso? Então é uma ironia querendo dizer o contrário. Às vezes os textos narrativos, essa crônica humorística, ela traz isso, essa possibilidade de fazer uma ironia, dizer o contrário daquilo que se quer dizer. A percepção do humor, às vezes, depende da compreensão do intertexto, texto com o qual se faz o diálogo, ou do contexto, tá? Para a pessoa entender aquela crônica, ela tem que ler todo um contexto, tá? Ela tem que ler o começo, o desenvolvimento e o fim daquela história. E, tendo em vista as características comuns, é possível produzir uma crônica humorística com base em uma piada, tá? Então, através de uma piada, é possível produzir uma crônica humorística, tá? E aí nós temos aqui a crônica lírica. Talvez sim ou talvez não, vocês já devem ter ouvido falar sobre o eu lírico, né? Na literatura, é aquela pessoa que fala dos seus sentimentos. Todas as vezes que a gente fala do eu lírico, fala do individual de uma pessoa, dos seus sentimentos, do que ele gosta, do que ele não gosta, tá certo? E essa crônica lírica, ou pode ser chamada também de poética, ela faz uma comparação, tá? Porque a pessoa que fala, ela extravasa a sua alma lírica. Você sabe que na alma é que a gente sente as emoções. Nós temos o nosso corpo, a alma e o espírito. E na alma é que nós sentimos as nossas emoções. Então, na crônica lírica ou poética, você vai ver muito falando sobre sentimentos. Normalmente é aquela narração, aquele texto narrativo que fala de relacionamentos, que falam não só relacionamentos de homem e mulher, mas fala de relacionamentos de mãe e filho, pai e mãe, amigos, avós, toda forma de sentimento, esse texto lírico vai falar, tá bom? Fala de sentimentos tristes, fala de sentimentos alegres. Ah, professora, mas esse eu lírico, esse texto narrativo aí, lírico ou poético, só fala de coisa boa, de amor, de relacionamento? Não! Muitos textos aí nós vamos encontrar, muitas crônicas líricas, que elas falam de ódio, que elas falam de nostalgia, de sentimento de perca. Então, é o sentimento em geral, não é só um sentimento bom ou só um sentimento ruim. É o sentimento em geral que aquela pessoa que está narrando está sentindo ou está observando, que nem nós vimos aí, que o narrador ou ele participa, ou ele observa e escreve, tá bom? Ou, nessa crônica e lírica, pode falar apenas da vida urbana, da forma que ele vê a vida, da forma que o narrador vive a vida, tá certo? Ou como a vida significa para ele. Como, por exemplo, nós temos aí Brinquedos Incendiados de Cecília Meirelles, que vai ser uma das atividades para vocês estarem lendo depois, tá certo? Pronto, e aí nossa última crônica, que é a crônica jornalística. Essa crônica vem fazendo o quê? Vem trazendo um gênero que ele é bem caracterizado por contar uma história, como que eu posso dizer, uma história bem detalhada. Vocês já viram aqueles casos policiais que eles vão contar numa tarde de domingo, às 8 horas da noite, aconteceu isso, isso e isso. Eles vão dando uma cronometragem para essa história, ou seja, eles vão contando o tempo, passo a passo para essa história. E aqui nessa crônica jornalística vem trazendo isso, vai passar uma informação de um acontecimento, porém de uma forma bem detalhada, da forma que aconteceu, tá certo? Nós vemos muitos posts assim, muitos blogs, tá? E essa crônica jornalística é um texto de não ficção, ou seja, é um texto que aconteceu. Por exemplo, a crônica lírica pode ser um texto da imaginação, né, da pessoa, tá? Mas esse texto, essa crônica jornalística, ela é um texto de não ficção. Ela é bastante utilizada em jornais, revistas, na internet. Por que ela é de não ficção? Porque esse texto jornalístico, essa crônica jornalística,
ela não é só invenção, tá? Ela não é invenção, ela é realmente um fato que aconteceu, tá certo? Então, para terminarmos aqui essa nossa parte, né, nós vamos aí, só para fechar aí sobre crônicas, para nós passarmos para a próxima parte, que é a parte do nosso livro, para nós estarmos dando continuidade aí no nosso livro, vamos só fechar aqui. Então, a crônica humorística aborda o quê? O humor, mas faz o leitor refletir. Passa uma mensagem, mesmo que seja de uma forma leve ali, para quem está lendo aquela mensagem. A crônica lírica fala mais de sentimentos, fala do eu lírico, fala dos sentimentos que um ser humano pode sentir, tanto bons como ruins. E nós temos aí a crônica jornalística, que é aquela crônica mais detalhada, que fala de um acontecimento real. Todas as vezes que você ouvir crônica jornalística, é um acontecimento que verdadeiramente aconteceu e ele está sendo detalhado ali, tá certo? Então, todas as vezes que você ouvir falar de crônica, é uma história, é um acontecimento de uma forma contada de uma forma curta, né, para que o leitor seja informado, no caso da crônica jornalística, se divirta, no caso da crônica de humor, né, a crônica humorística, ou se sinta atraído pelo aquele texto, por identificar sentimentos que ele tem ali naquele texto da crônica lírica ou poética, tá certo? Agora nós estaremos fazendo aí uma atividade, nós estaremos lendo um texto e nós vamos fazer uma atividade a respeito também desse assunto crônica. Como eu falei, nós estaremos agora, né, vendo nossa apostila, o nosso texto aí, uma crônica que tem na nossa apostila, na página 6, 7 e 8, fazendo a leitura e logo respondendo aí a página 9 e 10, tá bom? Eu queria que você pegasse aí sua apostila, dá uma pausazinha aí no nosso vídeo, vai lá, busca a tua apostila, o lápis, a caneta, a borracha, o apontador e volta aqui para que nós possamos aí fazer essas atividades juntos, tá bom? Quem não tem apostila, quem não tem apostila, vai acompanhar comigo aqui a leitura, que eu vou estar disponibilizando aí na tela para vocês, e logo após vai estar respondendo no caderno, tá bom? Então vamos lá, nessa página 6 nós temos um texto, que é o texto 1, que diz que tem aí como o título, Adeus às cartas. Quem mais perdeu com a morte da carta não foi o amor ou a amizade, meus caros, foi o carteiro. Que injusto é o mundo, tanta saliva gasta discutindo se os aplicativos de leitura acabarão com o livro e se os dispositivos móveis engolirão o jornal, mas nenhuma lágrima rolada pela carta, essa personagem central dos últimos séculos que foi solapada, ou seja, destruída pelo e-mail e sumiu sem que nos dessemos conta, sem que pudéssemos vê-lo ou guardar luto. Partiu da vida para entrar na história e não deixou, vejam só, sequer uma carta de despedida. Claro que ainda nos chegam envelopes por baixo da porta, todos os dias, mas isso que agora encontramos próximo ao capacho assemelha-se tanto a uma carta como um jingle, a uma sinfonia. Contas, propagandas, cardápio de restaurante chinês, tristes arremedos das gloriosas folhas de papel que outrora relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram amigos distantes, ringues nos quais travaram-se as mais apaixonadas pelejas intelectuais. Não cederei à tentação barata da nostalgia dizendo que o mundo era melhor antes, que as emoções escritas à mão são mais verdadeiras que as digitadas no teclado. Uma longa carta que levou 3 semanas para chegar da Europa não bate todos os encontros que nos proporciona o e-mail. Numa única tarde, um link enviado por meu pai com uma gravação do hino linense, as fotos do Paulinho com a Glória no colo, as notícias do Chico, da Belle, da primavera em Chicago, as primeiras impressões da clã na Tríplice Fronteira, o vídeo de Corsalete assando 6 porcos no rolete, num sítio em Anastácio,
Quem mais perdeu com a morte da carta não foi a amizade, meus caros. Não foi o amor nem a profundidade. O grande órfão do declínio postal foi o carteiro. Esse distinto profissional que em sua época áurea era um pouco enfermeiro, bombeiro, cupido, um serafim de baixo escalão, trazendo em sua bolsa verde a preciosa literatura cotidiana, profanou-se, transformou-se em traficante, cobrador, garoto propaganda, de drenagens linfáticas e chop suez. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem do Jack Stat, que vinha entregar à mão um bilhete escrito, também à mão. Tudo isso se foi com um clique, para o nosso bem, é verdade, mas se foi. Era bonito e deve, portanto, ser lembrado. É com esse intuito que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais, ou melhor, que processe os herdeiros de Samuel Finley e Brice Morse, que por volta de 1835, em Poughkeepsie, em Nova York, inventou o telégrafo, tornando possível enviar informações através de um fio, e deu no que deu. O processo não visaria uma compreensão material, mas simbólica. Afinal, os carteiros não perderam os empregos, apenas a aura. Que seja construída na praça mais simpática de cada cidade uma escultura discreta, dedicada à memória de todo aquele que arriscou a vida pelo mundo, no frio cortante e no calor escaldante, perseguido por cachorros e à mercê de malfeitores, para que matássemos nossa saudade. Um monumento ao carteiro desconhecido. E, quem sabe, também ao século XX, que mal terminou e já nos parece tão estranhamente distante. Então, nós temos aí o texto 1. Agora, nós vamos para o texto 2, tá? Que tem por título aí, Pela Metade. Não estou dando conta. Eu era do tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e o usava como um orelhão portátil. Agora carrego-o ao meu lado como um cachorrinho. Ainda consigo deixá-lo no silencioso, mas cada vez que preciso usá-lo, vejo um mar de pontinhos verdes enfileirados na tela, acusando mensagens e chamadas. Resolvo telefonar antes de checá-las e um clique mágico jogo lá para dentro um monte de gente embrulhada que nem sempre lembro de tirar do pacote depois. Tudo parece estar se complicando. Prometeram me ajudar e cada vez tenho mais trabalho para fazer nesse negócio que só ia facilitar a minha vida. Se quero saber se alguém quis falar comigo, precisa abrir o SMS, o WhatsApp, ver as últimas chamadas, a caixa postal e os e-mails. Isso porque não tenho Facebook. Se isso, com a campainha ligada para responder as chamadas na hora, vir uma dessas pessoas que a cada plim olham suas telinhas e depois entram em câmera lenta, falando uma palavra por vez, parecendo ter tomado alguma coisa, porque simplesmente acredita que podem mesmo digitar embaixo da mesa, nos fazendo crer que continuam na conversa. E ninguém diz que o rei está nu. Estamos todos fingindo que é normal. Está ficando mesmo normal existir pela metade. A coisa é poderosa. É areia movediça. Mesmo nos debatendo, entramos até o pescoço. Nunca vi algo ser tão rapidamente assimilado como este tal de WhatsApp. O WhatsApp é o Facebook disfarçado em SMS, que entrou em nossas vidas com a mesma velocidade com que saiu o fax. Abri as portas para ele, louvando suas virtudes. De repente, os grupos. Não quis ficar de fora do grupo formado por minha família, mais serviço. Topei a parada porque é bem verdade que alguma parte dessa rede nos une de verdade. É bonito de ver
mas no último domingo estávamos todos juntos em carne e osso e muitos de nós ainda postavam no grupo. Uns viam um vídeo perdido, outros uma foto. O que acontece? Vamos combinar. Está esquisito, certo? Então nós temos aí, pessoal, dois textos. Um fala de quê? Fala do carteiro, né? E de como esse serviço de carteiro trazia alegria e de como ele foi substituído. E no outro fala da rapidez aí que entra a tecnologia em nossas vidas, não é isso? E como nós substituímos os encontros pessoais, às vezes, por vídeos, por ver fotos, e não aproveitamos esses momentos que estamos perto um do outro. Esse momento que nós estamos passando é bem pertinente, não é isso? Porque é o momento que estamos distantes um do outro, né? Então, essa tecnologia tem facilitado aí as nossas vidas, tem nos aproximado, mesmo que seja virtualmente. Mas, quando estamos perto e várias pessoas estão conectadas apenas por corpo e não, né, estão naquele momento verdadeiramente, isso se torna um problema. Nós vemos aí várias pessoas sentadas numa mesa, cada uma no seu telefone, mandando mensagem, mandando mensagem de áudio, mensagem de foto, vendo vídeos, e aquelas conversas de mãe, pais, filhos, avós, aquela coisa graciosa de estarem juntos ali, tem se perdido aí no meio do caminho. Então essa crônica, ela vem trazer essa crítica e fazer essa reflexão para que essa tecnologia venha, se achegue à nossa vida, some a nossa vida, porém ela não seja substituída pelo contato pessoal, pelo toque, pelo abraço, pelo beijo, pelo olho a olho, não é isso? Então nós temos uma atividade na página 9. De qual inovação tecnológica a crônica trata? E aí, pessoal, de qual inovação tecnológica a crônica vem tratar? Nós vimos aí que ela fala do telefone celular, tá certo? A letra A é do telefone celular. Na letra B, o que é que tá perguntando aí? Essa inovação mudou o comportamento da narradora? Como? Pelo que ela própria narrou, ela ficou meio que dependente desse telefone, não é isso? Então, como é que mudou o comportamento dela? Ela que antes usava o telefone na bolsa, esquecia lá, agora não pode mais ficar sem o telefone. Então, mudou dessa forma. E aí tem a pergunta na letra C. Como a narradora se sente a respeito disso? E aí, como é que ela se sente a respeito desse novo comportamento, desse novo hábito dela? Ela não está bem, ela está se sentindo desconfortável, não é isso? E ela começa a questionar aí nesse texto se essa dependência realmente faz sentido, se essa dependência de um telefone, ali ter um telefone disponível todas as horas para ver mensagem, para mandar mensagem no WhatsApp, e-mails, se isso realmente faz sentido. Ela começa a questionar. Então, na letra C, ela se sente desconfortável e ela começa a questionar se isso vale a pena, não é isso? Então, vamos aí para a letra D. Essa é uma resposta pessoal, mas a gente pode construir aqui, né, de acordo com o que nós lemos no texto. Você acha que o novo comportamento da narradora pode se aplicar a todas as pessoas? Justifique. Como eu falei, essa é uma resposta pessoal, você vai justificar aí na sua casa, tá bom? Você acha que esse comportamento dela de estar no telefone, depender do telefone, esse comportamento se aplica a todas as pessoas ou a todas as pessoas que vivem ao seu redor? Responda aí na letra D, tá bom? Essa é uma pergunta bem pessoal. Na segunda, diz assim: na crônica de Denise Fraga, a narradora afirma: a coisa é poderosa, é areia movediça, tá? A coisa é poderosa, é areia movediça. O que ela chama de coisa aí nesse texto, hein, gente? Do que ela chama que é tão poderoso aí? Ela chama de areia movediça essa dependência do celular.
É aquela pessoa que tem o comportamento como foi descrito aí nessa segunda crônica, no texto dela, né? E é um comportamento que tem sido, assim, super comum nessa sociedade que nós vivemos. Então, por que ela chama de areia movediça? Porque quando a pessoa entra, se torna dependente da tecnologia, de um aparelho, certo? A tendência é afundar, mesmo que a pessoa queira sair, é uma dependência verdadeiramente. Inclusive, né, nos Estados Unidos, tem um local para dependentes, né, da tecnologia, dependentes de redes sociais. As pessoas vão verdadeiramente para se tratar, porque estabelece uma dependência disso. Então, essa narradora, a Denise Fraga, que é uma atriz também, né, bem conhecida, é uma atriz da Globo bem conhecida, nessa crônica ela vem fazer essa crítica que essa tecnologia, que esse aparelho celular, ele é como uma areia movediça, que a pessoa se enfia e para sair é difícil. Talvez você não tenha visto uma areia movediça, não sabe como funciona, mas com certeza já viu em algum filme. É aquela que a pessoa entra e vai afundando, a pessoa pode se debater, querer sair, mas não consegue. Então, por isso ela faz essa metáfora aí, né? Ela faz essa comparação aí, tá? Então, o que ela chama de coisa na letra A? Ela chama de coisa o aparelho celular. Na letra B diz assim: explique a relação estabelecida entre essa coisa e a areia movediça. Foi o que a gente acabou de falar, que a coisa é o aparelho celular. E por que a areia movediça? Porque a cada dia mais a pessoa adentra mais nessa dependência e não consegue sair. Na terceira, vamos lá para a terceira. A narradora termina o texto pela metade, que é o título do texto, com algumas perguntas. Lembra que eu falei que a crônica ela vem para te fazer refletir? Então a narradora termina o texto com algumas perguntas. Para quem ela faz essas perguntas? Com que finalidade? E aí, pessoal, para quem que vocês acham que ela faz essas perguntas? E por que motivo ela faz essas perguntas? O que vocês acham, hein, gente? Com certeza ela faz essas perguntas para as pessoas que estão aí vendo. Nós, como leitores que estamos lendo aí essa crônica, ela faz com que nós possamos refletir sobre isso, sobre esse assunto. Eu tô falando aqui para adolescentes, para pré-adolescentes, né? Que estão numa fase aí de descoberta. E, por um lado, é bom essa tecnologia. Aqui está sendo útil para que nós possamos nos comunicar, para que você possa aprender. Mas até que ponto essa tecnologia ela tem sido benéfica na sua vida? Você tem acordado, dormido com o telefone na mão, tem passado madrugadas no telefone? Não sei se você sabe, mas a quantidade de tempo que a gente dorme influencia na nossa forma de viver. Às vezes as pessoas se tornam esquecidas por não descansarem a mente. Às vezes o jovem, por causa de não dormir, por causa de celulares, por causa de estar constantemente em celulares, tem problema de vista, eles têm problemas de aprendizado, porque a mente começa a ficar lenta, tá certo? Então, até que ponto é uma coisa positiva essa tecnologia e até que ponto não é? Então, esse texto aí, pela metade dessa crônica, vem trazendo essa reflexão. Por que nós não usamos essa tecnologia, esse celular, para uma coisa benéfica? Tudo tem que ter um limite, não é isso? Então, por isso que eu trago esse assunto no 7º ano, porque vocês estão aí nessa fase de descobertas. Então, tudo tem um limite. É bom que seja estabelecido um limite de tempo para que você possa utilizar esse aparelho, as redes sociais, todos os tipos de eletrônicos, não é isso? É bom que seja estabelecido o seu tempo de dormir, o seu tempo de estudar, porque se não for assim, se você tiver com o seu telefone de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com certeza você vai deixar a desejar em todas as outras áreas. Não tem como uma pessoa ser, né, nota 10 em tudo, sendo que tá com o telefone na mão 24 horas por dia. Não é isso? Então aí, para quem ela faz essas perguntas, com que finalidade? Faz as perguntas para as pessoas que vão ler, para o leitor. E por que ela faz essa pergunta? Para que a gente venha refletir sobre o uso do aparelho celular. E por último, na letra B,
responda a pergunta da narradora. O que acontece? E aí, pessoal, o que acontece? O que acontece de acordo com o texto aí da narradora? Ela tem mergulhado aí na prática da comunicação virtual, sem conseguir escapar dessa comunicação virtual, não é isso? O mesmo ocorre quando, é o que eu falei, o mesmo ocorre quando uma pessoa pisa na areia movediça, ela não consegue sair, então ela quis passar isso. O que acontece quando uma pessoa fica dependente? Foi o que nós comentamos aqui agora há pouco. Com certeza, ela vai deixar de produzir, ela vai deixar de ser como ela era e vai tomar comportamentos diferentes, tá bom? Então é importante vocês fazerem essa análise. Como é que tá a vida de vocês? Como eu falei, a crônica vem fazendo essa reflexão, tá certo, pessoal? Então a Denise Fraga, que é a autora dessa crônica aí, termina a crônica com uma pergunta. O que acontece? Vamos combinar? Está esquisito, tá? Então, que pergunta ela termina isso aí? É para que você aí, do outro lado da tela, possa refletir o seu comportamento a respeito, né, das tecnologias. Então, nós finalizamos essa primeira parte da nossa aula por aqui. Agora você vai no mesmo link que você clicou para vir para nossa aula no YouTube e tem lá o link do Zoom aqui embaixo, tá certo? Na descrição desse vídeo já tem o link do Zoom. Então você clica e já vai direto para nossa sala de reunião, ok? Eu já te aguardo lá. Até já!